salve galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change e é uma honra para mim recebê-los em mais uma gravação, em mais um episódio. Ao meu lado, Fábio Cardoso. Fábio, muito obrigado por retornar aqui ao estúdio para me ajudar nessa construção desse episódio. Pô, é uma honra para mim mais uma vez recebê-lo e você tava me devendo essa, fazia tempo que você não vinha aqui. Faz tempo que eu não vinha, né, Renato? Obrigado pelo convite. Mais um episódio inédito aí do Change, né? Obrigado. Eu quem agradeço demais. E para você que está acompanhando aqui hoje, é um episódio muito divertido e muito curioso para a gente falar sobre isso, porque eu vou te contar uma coisa, Fábio. Eu acho que, se não 50% dos convidados aqui, mais de 50% dos convidados que participaram aqui de uma gravação, dessa rodada aqui, de algum episódio, falaram bem de sociedade, embora existe uma conversa lá atrás, né, que a gente escuta que sociedade é ruim, e eu não escutei até agora, e é por esse motivo que eu acho que esse episódio tem para agregar muito no nosso conhecimento, você não acha, Fábio? Sim, tem muitos empresários que têm um paradigma, né, da sociedade por presenciar alguma situação que não foi interessante. Porém, às vezes a pessoa nem vivenciou uma sociedade e traz isso, né, consigo, né? Não, eu vou trilhar meu caminho sozinho, né? Pois é. Eu escutei lá no comecinho do Change Network, para quem não sabe, o Change Networking, ele é muito mais do que o podcast. O Change Network, como o próprio nome diz, ele é um movimento, vamos dizer assim, para que faça com que as pessoas que participem desse movimento mude a sua forma de fazer o networking. E lá no começo, em 2019, quando a gente começou a trazer essa ideia do Change Network, eu escutei uma frase muito curiosa. A frase, ela dizia, o Change, e foi de um membro na época, eu não me lembro agora quem é, então eu não vou chutar aqui, mas ele gravou, está gravado. Eu vou ver se eu lembro, se eu achar essa gravação, vou colocar aqui para vocês. Ele dizia assim, o Change, ele tem uma promessa muito bacana. Ele parte daquele princípio, dividir para multiplicar. Sim. E é por esse motivo que hoje eu vou conversar com dois profissionais empresários que depois de 2 décadas aí trabalhando, voando em carreira solo, resolveram reunir-se, unir-se e construir algo melhor, justamente com o princípio, dividir para multiplicar. Ele é o Luiz, administrador de empresas, e o José, que é engenheiro eletricista da empresa Econesp. Muito obrigado, é uma honra para a gente recebê-los aqui no nosso estúdio do podcast do Change Network. Renato, para nós é um prazer enorme estar aqui, né? Falar um pouquinho, contar a história, né? Acho que isso é o que nos leva, né, a contar um pouquinho da nossa história, o que nós vivemos lá atrás no passado. E, sem dúvida, vai ser um bate-papo legal. Sim, com certeza. É muito gratificante para a gente estar aqui compartilhando isso, toda a nossa história, porque realmente não é fácil chegar aonde a gente chegou. Foi com muita dificuldade, muita luta, e com muita determinação. Eu posso dizer que a determinação foi o que nos levou a chegar até aqui. Eu imagino. Eu gosto muito, eu sou suspeito de falar, eu gosto muito de escutar a história das pessoas, né? A gente, para quem não sabe, eu vou colocar o link aqui na descrição. Eu vou colocar um linkzinho para que vocês vejam um pouquinho do último evento do Change Network, que a gente fez uma rodada de negócios com essa empresa Econesp. Vale até dar um pause aqui e clicar no link aqui para vocês entenderem um pouquinho o que é essa empresa. Aquele vídeo institucional, vocês têm eles disponibilizado no YouTube, alguma coisa ou não? Algum no Instagram, em algum lugar, ou não? É de vocês só? Não, ainda não, mas ele vai estar, né? Daqui uns dias vai bom, acho que não sei se eu estou falando besteira, acho que é com você. Não, esse vídeo ele vai ser divulgado, tá. Sim, porque a gente está trabalhando todo um conteúdo de marketing para a gente fazer a divulgação aí, né? Tá. Então, com o Rudy Brand aí, a gente está usando esse material para fazer a
esse funcionamento. Entendi. Porque eu queria colocar para quem nos assiste aqui entender um pouquinho da história de vocês, porque aquele vídeo me motivou, inclusive, a gravar esse podcast, porque conta uma história. Começa com roça, né, Fábio? O vídeo ele traz a essência da empresa, né? Colocando ali, honrando pai, pessoas que passaram antes, né? Da própria constituição da empresa, né? Então começa com a vida, tudo, né? Então, fantástico o vídeo. Realmente o vídeo ele trouxe um breve resumo daquilo que foi toda a nossa trajetória até aqui. E o legal é que o sucesso deixa rastro, né? Então só você seguir ali a história do sucesso, você vai vendo, né? Onde foi as decisões, né? A essência de tudo, né? E falando em história, em sucesso, em rastro, antes da gente adentrar mesmo na Econesp, né, na empresa de vocês, eu gostaria de conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês, para a gente saber de onde vocês saíram, para onde vocês chegaram. Mas antes disso, pessoal, eu vou chamar a atenção aqui de quem nos assiste para parar um minutinho e se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no canal porque de forma semanal a gente publica sempre um vídeo com este formato. Não sei de onde você está assistindo. Nós estamos hoje nas principais plataformas de podcast, como YouTube, como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, enfim, seja lá de onde você estiver assistindo, para um minutinho, se inscreve aqui, deixa os seus comentários depois no final, porque é a partir do comentário que vocês fazem aí que a gente consegue construir conteúdos cada vez mais assertivos, tá bom? Mas vamos lá, sem delongas. Me conta um pouquinho, Luiz, como é que você começou, de onde você saiu, e qual era o seu foco, né? Como que você planejava aí a sua carreira? Então, na verdade, assim, como o José colocou, né, somos uma família bem humilde, tá? Com pouquíssimo recurso, tá? Nós saímos de uma roça, é o que eu tenho certeza, é o que é a nossa grande estrutura, ela foi criada lá, principalmente com nossos pais, né? É o que a gente tem, eu acho que de mais rico dentro da nossa empresa, essa nossa cultura. Esse compromisso de entregar o melhor e ser diferente com o cliente com responsabilidade. Então, assim, lá atrás, quando nós estávamos na dificuldade, sim, nós começamos, eu e José, o primeiro trabalho nosso foi numa fazenda, tá? Então, a gente estudava lá na roça mesmo, e lá a gente trabalhava após o intervalo, após a aula era no período da manhã, né, até o meio-dia, após o almoço a gente ia trabalhar na lida, na roça. Mas isso a gente está falando em qual ano? Isso em 1900, foi agora... Mais ou menos. Quantos anos atrás? 90. Vocês tinham quantos anos nessa... Eu comecei assim, ó, eu praticamente comecei com 8 anos fazendo esse tipo de serviço, tá? 8 anos de idade. A gente fazia ajudar o pai. Tá. Porque eu era 9 filhos. Na vida diária, né? Diária. Então a gente saía, nosso primeiro trabalho na fazenda foi de fato com essa idade. Porque lá na roça as pessoas começavam muito cedo. E naquela época podia. E hoje eu até vejo, é uma dificuldade de a gente passar isso para os filhos, né? Porque é um pouco diferente. Mas enfim, naquela época, então eu com 8 anos de idade, já ajudava os pais, né? Para poder ajudar na renda, enfim, 9 irmãos. Quantos irmãos? 9. Somos em 9. E meu pai, até hoje, ele trabalha numa fazenda, né? Então... Antigamente o povo era danado para fazer filho, né? Misericórdia. Nessa época, o povo era danado. Não tinha Spotify. Não tinha o podcast, não tinha. Era por isso. E os filhos também era tido também, né? Para ajudar na família, né? Enxergava isso como... Uma mão de obra, né? Infelizmente. Não sei se é tão barato assim. Eu acho que era mais caro. A família, né? Enfim. Então eu vivi nessa fazenda, né? Trabalhando nas diversas áreas, né? Como tratorista, como retireiro de leite, enfim, trabalho na roça. E com 18 anos, aí eu resolvi, né, vir para a cidade. Enfim, aí nós íamos para cá. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 46. 46, 18 anos, então a gente está em 90, mais ou menos. Isso. Então, daí eu vim para Santa Casa de Guaratinguetá. Vim para trabalhar como pedreiro, tá? Isso eu falo com muito orgulho.
comecei minha vida lá embaixo. Não tenho vergonha de falar. Comecei como pedreiro. Ali eu tive muita oportunidade. Com a minha força de vontade, foram me dando oportunidades dentro do hospital. Tá. E onde eu consegui, né, depois de 25 anos que eu permaneci nesse mesmo trabalho, só que aí eu fui sendo promovido, graças a Deus. Passavam uns anos, já estava em outras posições, onde eu saí como um gerente, como eu cuidava de diversos departamentos, tá? Então, eu fiquei lá durante 25 anos e foi foi muito difícil para me pedir para sair, porque eu me desliguei, eu pedi conta, sabe? Uhum. Então, é uma situação meio... Poxa, 25 anos no local, pedi conta no meio da pandemia, com tudo parando, para iniciar uma nova... Então, Luiz, aí que entra a situação aqui. Eu até fiz uma continha matemática aqui. A gente está falando recente, então. Recente. Temos isso... foi em 2018? 2018 ou 2019, eu acho? 2020 que você saiu. 2020? Mas você já tinha a Econesp? Já tinha. A Econesp, ela nasceu em 2019. Ela nasceu mesmo assim, o Luiz ainda trabalhando na casa. Olha aí. Porque, né, vocês já conversavam já sobre a Econesp? A possibilidade de existir? Já, na verdade eu tentava puxar o Luiz há um bom tempo. Eu já tinha. Eu quero escutar agora você, então. Eu já tinha na verdade, não é só hospital. Eu não trabalhava só no hospital. Eu pulei uma parte aí, né? Além do hospital, eu tinha uma empresa, tá? Que ela era, assim, voltado mesmo para construção, executava serviço, e eu tinha uma ferragem. Tipo uma mestre de obra. Uma empreiteira? Uma empreiteira. Então, eu tinha uma empresa mesmo, onde eu executava serviço e também tinha uma ferragem. E assim, juntava aqueles dois compromissos e eu ficava bem maluco, porque são muitas informações. Sim. De repente, chegamos aí uma conclusão que realmente valia a pena a gente jogar tudo e fazer uma parceria aí com... Que bacana. Mas espera aí. Você conseguiu acompanhar o cronograma do negócio? A empresa que você tinha de empreita, posso chamar uma empresa de empreita? Sim, mais ou menos isso. Sim. Você tinha o seu pessoal que construía, era isso? Sim. Tá. E você? Deixa eu escutar. Bom, eu gosto muito de falar, de contar a minha história, porque eu falei no início aí de determinação, né? Foco, determinação. Eu tive muito isso para a gente chegar onde nós estamos hoje. Realmente foi com determinação. Por quê? Como o Luiz já colocou aí, né? Nós iniciamos. O Luiz começou com 8 e eu comecei com 14 anos. Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 49. Você é mais velho? Sou mais velho. Iniciei com 14 anos, como lá na fazenda mesmo, eu fazia serviços de servente de pedreiro, e lá tinha várias casas na fazenda, né? Daí tinha um pedreiro que ficava fazendo as reformas de casa e eu entrei para ajudá-lo. E, paralelo a isso, quando eu não tinha essas demandas, eu ia para trabalho de roça mesmo, cortar capim, plantar arroz. Só para entender, o seu pai, ele tinha uma fazenda ou ele trabalhava para uma fazenda? Meu pai trabalhava, e até hoje ele trabalha na mesma fazenda. Então, essa fazenda é aqui na região? É aqui na região. Mas é município de Guaratinguetá? Ela fica parte dentro de Guará e parte em Pinda, né? Ela fica na divisa. Entendi. E ali a gente, nessa lida, eu sempre, assim, no particular, eu sempre, assim, eu não aceitava muito estar ali, sabe? Eu queria mais. O que eu vou fazer para o mundo aqui, né? Nesse lugar? Lá nós tinha uma escola lá dentro da fazenda, mas até a 4ª série. Dentro da fazenda? Dentro da fazenda. A professora ia lá, né? E a gente até a 4ª série e depois não tinha mais como estudar por ali. Se quisesse estudar, teria que sair da fazenda e ir para a cidade e tal. Não é tão distante, porque você está falando de 35 anos atrás.
com 14 Isso. anos, alguma coisa assim. Você tá rápido pra fazer conta, Ah, Rafa. é. Melhor do que eu. Tem que É, fazer conta. Impressionante. 1985. Que é isso? Tô pegando a minha referência aqui. Ô, Fábio, você sabe que, só puxando o gancho do que você falou e do que tem muito a ver com o que você disse, eu tava conversando com a Soraya da Campiolo e ela dizia pra mim assim, Renato, você já percebeu que daqui a uns 30 anos, 40 anos, não vai mais existir aquela geração de que eu nasci sem estudo nenhum, fiz só até a 4ª série na roça e consegui construir uma coisa, porque a informação, a velocidade da informação, o acesso ao conhecimento hoje é tão abundante que mudou-se literalmente mudou-se uma geração. Sim. E é o que vocês, eu acho que esse período, o período até, né, eu acho que a idade de vocês, eu sou mais novo. Não, mas tem as gerações, né? Você pega o pós-guerra, depois você pega o baby boomers ali, depois você pega as gerações que estão vindo. A nossa, vocês geração X, né? Depois tem... Já tá saindo, né? Tirando esse pé... Essa geração X eu acho que meio que a última, né? Nesse formato. Ela traz uma característica que hoje no mercado de trabalho tem muito valor, né? Porque a gente pega alguns desafios atuais, você pega uma geração que ela não aceita tanto passar por algumas dificuldades ali, ela começa, levanta a mão e fala, não é para mim, ele sabe do que ele pode fazer, tudo, levanta a mão e vai embora. Mas a nossa geração, ela tem um pouquinho daquela coisa de vestir a camisa, aguentar um pouco mais, quer dizer, os 25 anos ali, eu falo com orgulho, porque mesmo passando 25 anos, não foi um ano repetindo 25 vezes, né? Foi aprendendo, crescendo, evoluindo, até chegar no momento, falar, não, agora estou pronto para alçar outros voos, né? Sim, é isso aí. E, bom, continuando aí a minha história, Você tem que parar de cortar. quando... Tô brincando. Ele que tá cortando. Aí eu sempre dizia, assim, a nossa mãe era muito, muito protetora, né? Então ela sempre queria a gente perto, cuidar, e eu sempre falava assim, não, eu vou embora, eu vou para a cidade porque eu quero estudar, quero conquistar. Perfeito. E meu sonho era ser engenheiro civil, tá? E acabei não me formando em outra. Acho que por conta de eu iniciar o trabalho, meu trabalho lá com obra. Né? Então, eu acho que assim, o contato que eu tinha era com obra, então eu comecei a despertar isso lá naquele momento, né? Que foi o primeiro trabalho meu, então acho que criei essa vontade de engenharia. Talvez até clareza, né, José? Porque antigamente falava engenheiro, não falava tantos tipos de engenharia, né? Hoje já não tem mais essa abertura, né? Isso. Bom, aí eu com 18 anos, então eu não sabia que você também tinha sido com 18 anos, que você sabe lá, mas eu com 18 anos falei pra minha mãe, agora eu vou. O êxodo rural. Agora eu vou. Minha mãe, não vai. Aqui você tá garantido, tem um emprego e tal, e você vai para você não sabe para você vai conseguir, você não tem estudo e vai ser difícil. Eu protetor, a mãe protetora, né? Eu vou. Aí fui e não foi fácil, né? Aí fui morar na casa do ex-sogro da Matilde, né, que é a nossa irmã. E por lá eu fiquei morando um ano sem arrumar emprego, sabe? Fazendo só servicinhos, bicos. Tá? Lembro que, assim, sabe o prédio aqui do Itaú? Itaú da esquina ali. Da esquina. Eu me lembro, hoje, essa imagem eu levo para a vida toda. Eu dentro lá cavando, fui trabalhando de servente ali, cavando a sapato dentro, 6 horas da tarde, escurecendo, e eu lá dentro cavando, saía dali de barro, na cabeça do pé. Passava pela praça, ia embora, chegava em casa, tomava um banho para escola, fazia supletivo. Comecei a fazer supletivo. Porque você não teve estudo na roça, né? Uhum. Entendi. Aí, mas na época tinha cabelo.
Na época eu tinha cabelo. E tinha um cabelinho um pouco Cabelão aí. avantajado, né? Era meio uma tocha. Esse é o discurso de que ele não tem cabelo hoje. Eu sei que tem que fazer essa pergunta. Aí, muita luta, eu fui fazendo isso, tá? Estudando, fazendo supletivo. Ganhei um curso de datilografia, nunca usei. Primeiro curso que eu fiz, assim, na minha vida, foi um curso de datilografia, que foi a professora minha que eu tive lá na roça, que é a dona Marlene, que hoje ela mora lá em Curitiba, até esses dias eu fui lá para visitá-la. Olha, que legal. Ela soube que eu vinha aqui para a cidade, ela queria me ajudar, então ela deu esse curso aí para mim. Puxa, Tá? Fiz o curso de datilografia, fiz o supletivo. Depois do supletivo, eu vi que eu não tinha... como eu queria fazer engenharia, eu queria fazer algo... me preparar um pouco mais. Aí, quando eu fui fazer o ensino médio, eu já fiz... Lembra do Tia Laís? Tia Laís, eu já ouvi falar, era um colégio, né? Era o colégio Tia Laís, que tinha ali atrás de onde era a delegacia, onde é a UPA hoje. Eu já escutei, já escutei o nome desse colégio. Eu fiz ali o curso, eu fiz o ensino médio junto com o curso técnico de processamento de dados. Tá? Aí ali eu fiz um período todo, né? Não fiz supletivo, porque eu queria aproveitar mais, eu queria ter mais base. Aí, nesse período que eu estava fazendo ali, eu já consegui, eu entrei na Santa Casa. Trabalhando na Santa Casa? Lá junto com... Na verdade, ainda não. Foi antes. Antes do Luiz. Ele que me arrastou pra lá. Eu entrei na Santa Casa como porque você é mais velho. Eu entrei na Santa Casa. Não, ele tem mais experiência. É isso aí. Excesso de juventude. Entrei como pedreiro lá também. Sabia o básico do pedreiro. Tá? Fui lá, fiz um teste. Passei. Beleza. Aí fiquei no período de experiência 3 meses lá, consegui passar. E lá eu fui crescendo. Que a Santa Casa ela tem essa história na nossa vida, né? Lá que nós crescemos. Caramba, os dois. E a gente foi... Aí eu, assim, 2 anos depois que eu estava ali como pedreiro, eu passei a encarregado dos pedreiros. 2 anos depois eu passei para encarregado geral de obras. E depois, acho que 3 anos depois, eu assumi tanto a obra quanto a parte de manutenção toda. Aí a gente já estava, você com 26, 27 anos. Aí eu já estava mais ou menos, com 27. Mas nessa ocasião vocês já trabalhavam juntos, né? Não, daí... Não, hein? Nesse período... Você já trabalhava lá, ele com 27. No período, quando eu entrei, quando eu assumi como encarregado de obras, né? Isso. Aí... que foi na época da construção lá onde é o pronto-socorro. Hoje é oncologia. Hoje é oncologia. Precisava de mais pessoas lá. Falei pro Luiz, vem, vamos. Aí o Luiz, com medo também, né? Mas veio, coloquei ele lá dentro e evoluiu também. Mas aí, quando você saiu da Santa Casa? Tá, aí chego lá, vamos lá. Você tá cortando aí. Desculpa, Fábio. Chego lá. É que você tá do meu lado, ele tá querendo chegar na Econesp já. Então, eu quero saber de onde veio a ideia não da Econesp, mas... da junção, né? Das competências. Não, mas não entra na minha, não. Continua assim que você tá indo bem, Zé. Não entra na minha. No período lá na Santa Casa, eu fiz cursinho preparatório para prestar vestibular. E eu acabei iniciando o curso de desenho industrial ali na FATEA. Tá? Fiz 1 ano de faculdade de desenho industrial. E acabei vendo que não era o que eu queria. Eu imaginava que o curso ele levaria muito mais para uma área voltada mais para projetista ali na área de engenharia, mas o curso levava um pouco mais para o design. Então, eu vi que não era aquilo. Né? Eu parei com o curso e, nesse período, eu comecei a fazer também outros cursos. Um curso do AutoCAD, que não sei se vocês conhecem essa ferramenta. Sim, eu já... AutoCAD é alguma coisa de desenho, não é? Isso. Que usa até hoje, né? Que usa até hoje. Que é a nossa... AutoCAD já está ultrapassado ou não? Não, né?
já está sendo ultrapassado Existem outras ferramentas, né, que existem hoje outras. Tá, eu fiz esse Nossa, curso. Fábio, você tá tomando sem açúcar, rapaz. Que evolução. Tá Viu, vendo? Soraya? Em sua homenagem, falei de você. Tô servindo café sem açúcar pra ele aqui. Sabe que você vai nos clientes, o cliente muda o seu hábito. E você querendo agradar. Esqueci que você não toma sem... Agora vai só tomar... Só sem açúcar. Só sem açúcar a partir de agora. Aprendendo isso aqui é por Isso sorte. aí, fazer de novo. Bom, eu fiz esse curso também. Esse curso é que me abriu uma porta para eu começar a trabalhar na área de engenharia. Assim que eu ainda estava nesse curso, e surgiu uma oportunidade em Lorena de começar a fazer serviço freelance de desenhista. Desenhista, Tá. cadista, para uma empresa que desenvolvia, era consultora também e desenvolvia painéis elétricos. E eu comecei a fazer freelance com eles lá final de semana, às vezes à noite eu saía da Santa Casa, já ia para lá, tá? E comecei a trabalhar com eles lá. E ao longo do tempo, ele foi estruturando e criou uma outra empresa que era só projeto. Daí ele falou assim, ó, se você quiser vir comigo, você vai trabalhar comigo aqui na empresa. Tá. E eu decidi, foi nesse período que eu decidi sair da Santa Casa e ir para lá. Tá, mas aí a gente tá ainda com você lá, você falou 27, fez um ano, depois sei lá, 29 anos, alguma coisa assim? Ou não? Mais ou menos. Mais pra frente. Eu acho que foi mais rápido, viu, Zé? Eu acho que não foi tudo isso, não. Não, porque 27 que eu não conhecia a Graça. 28, então você tá indo embora. No máximo. Foi rápido. 28, não me lembro 20 as anos datas, atrás, mais ou não me lembro menos. as datas. Hoje é interessante que você tinha percepção da obra acontecendo, né? Porque você veio pela linha da execução da obra. Isso. E depois você foi buscar conhecimento de projeto, né? Isso me ajudou muito, tá? E quando eu cheguei nessa fase de sair da Santa Casa, o Luiz já estava ali assim. Na verdade, eu fui preparando o Luiz para ele assumir. Desde quando eu comecei a ver que ali eu ia ficar por um tempo até eu conseguir... Que você estava buscando, né? Você tinha o seu objetivo. Isso, eu já tinha o meu objetivo ali. Então, eu já fui preparando o Luiz, e já fui, assim, muita coisa eu fui afastando das atividades, deixando ele responsável ali pelas obras que tinha lá dentro, manutenção, né? E foi... Mas foi até uma pergunta que eu não fiz pro Luiz. Ô, Luiz, porque assim, pelo que você está me falando, e pelo menos a interpretação que eu faço aqui, é que você, embora estivesse lá, você já tinha um plano que era fazer a faculdade, que era cursar alguma coisa, buscar esse conhecimento técnico, sair da linha de frente, né, e buscar um conhecimento técnico para conseguir fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente para você. Mas e você quando você entrou lá, você tinha alguma ideia assim do que seria o seu futuro ou não? Você estava meio buscando... Eu não tinha, na verdade, assim, eu vou ser sincero, nem quando eu estava na roça, eu não tinha essa minha... Eu não tinha, como o Zé coloca aí, que esse pensamento... Nunca. Mas eu tinha uma força de vontade, eu tenho uma força de vontade para que o dia de amanhã seja melhor do que de hoje. Olha, que doido isso. Isso, cara, eu acredito que é o que me leva. Hoje também, assim, nós estamos aqui, eu vejo que é uma empresa, uma parceria que já deu muito certo. Eu falo que até a empresa, né, a Econesp, essa união, essa força que nós criamos, ela ajuda no nosso relacionamento. Porque enquanto nós estava cada um de um lado, nós não saía para tomar um vinho na sexta-feira. Hoje a gente tem muitos assuntos. Hoje a gente está mais próximo. Então eu vejo que além de a gente estar conseguindo dar um passo aí, né, mostrar para a sociedade que se a gente quer fazer a coisa acontecer, só depende da gente. Isso, cara, eu tenho muito orgulho de essa tomada de decisão que eu deixei aquilo, eu saí da zona de conforto e fui me arriscar num período de pandemia, né? Porque me chamaram de louco lá no hospital. Cara, você não acredita que você vai fazer isso. Só incerteza de todos lá. Tá parando tudo, vai para aqui. Não, mas
Não, eu já decidi e vamos tocar, vamos para frente. Então, sim, isso me ajudou. Eu nunca tive esse plano. Eu quero, sim, dias melhores para minha vida. Eu quero entregar o meu melhor. Sou muito focado, quero entregar o meu melhor. Mas eu não tive, assim, esse planejamento. Olha que curioso, Fábio. Assim, para quem me acompanha aqui, e o Fábio é um dos caras que conhece bastante do que eu faço, eu prezo muito pelo talento, pelo desenvolvimento em cima do talento. Eu digo que uma empresa, quando a gente vai desenhar um propósito, a gente começa pelo talento, por aquilo que a empresa entrega. E tem uma frase que eu nunca vi ela tão verbalizada, tão exteriorizada, do que, olha, chega a me arrepiar, do que desse momento. A frase, ela diz o seguinte: a força de vontade vence do talento quando o talento não tem força de vontade. Então, assim, a sua força de vontade superou qualquer coisa que faltasse ali para você. E isso é inexplicável, isso é sensacional. E não são as condições ali do momento, né? É a vontade que você tem de ser melhor no dia de amanhã, né? Esse é um dos princípios que a gente acaba vendo que acaba criando uma insatisfação das pessoas, é se comparar com os outros, né? Esse é o princípio do sofrimento. Você compara com o outro, você não sabe qual que é a trajetória do outro. Mas quando você tem essa linha, eu quero ser melhor do que eu fui hoje, quero ser amanhã, vai te dando uma condição, sem você olhar para o lado, mas você vai se superando, e aí esse crescimento exponencial, né? Sim. Aí é a hora que você sai da Santa Casa. Isso, aí eu saio para essa empresa e vou para a empresa. Mas o José chegou a liderar o Luiz? Sim. Esse é um ponto interessante. Mas eu sempre fui... O Luiz, ele era muito mais o meu parceiro lá dentro do que um subordinado, tá? Porque assim, a gente tinha muito essa energia já pô, ele já sabia o que tinha que ser feito, assim, pô, a gente chegava lá, assim, ele já sabia o que fazer, já fazia por mim. Por isso que assim, eu fui aos poucos deixando ele... Embora existisse um nível não hierárquico, mas um grau de subordinação, na prática não existia isso. Não existia. Quantas pessoas tinha na equipe ali, José? Quantas pessoas você liderava? Acho que quando eu cheguei lá no hospital ainda como pedreiro, nós tínhamos uma equipe de 45 pessoas. Uau! Então, já é um desafio, né? Assim, senhor de um desafio, ainda mais para uma pessoa que estava cursando supletivo, com todo respeito, porque era isso, né? Sim. Sem conhecimento nenhum de liderança, então era uma questão de... Incrível. Bom, aí eu fui para essa empresa e lá eu comecei a desenvolver projetos na área de elétrica e automação. Aí entrei como projetista lá já e a gente foi desenvolvendo vários projetos interessantes, né? Muitos projetos de Petrobras, CSN, indústria nuclear, que em contato com esses projetos foi me direcionando a minha visão para, ao invés de fazer civil, fazer elétrica, que é onde eu já estou, né? Já estou inserido, né? Inserido ali dentro desse contexto. Então, comecei a fazer Bom, nesse período aí que eu saí da Santa Casa e fui, mais uma vez, né, nossa mãe. Ai. Não faz isso. Você já tá mais com 12 anos lá. Olha seu irmão. Fiquei 12 anos na Santa Casa. Né? Eu falo para as pessoas, que você tem que pegar pesado consigo mesmo. Porque a única pessoa que fala para você, vai manso, não pega tão pesado com você, é a sua mãe. Ela tem a liberdade para falar isso. O resto não, você tem que ser duro mesmo. Não, eu vou lá, eu vou vencer. Deixa minha mãe fazer o carinho. Ela dá o contrapeso, mas o golpe mesmo tem que ser nosso. Isso. Então, aí fui, né?
Não ouvi minha mãe de novo. Não façam isso, hein, quem tiver. Não façam isso. A minha esposa, ela fala dia sim, dia não. Filho que escuta a mãe se dá bem na vida. Aí comecei, depois de, se não me engano, acho que um ano depois que eu estava lá nessa empresa, daí que eu comecei a faculdade. Comecei a fazer a faculdade de engenharia elétrica, lá em Taubaté, na Unital. Na época eu morava aqui em Guará, trabalhava em Lorena e tinha uma logística, enfim, imagina, você trabalhar o dia todo. Extenuante, né? O dia todo. Então eu tinha que sair 5 horas daqui de Guará, para pegar ônibus, chegar lá em Lorena, e de Lorena sair direto para Taubaté, para a faculdade, chegava meia-noite, meia-noite e meia. Né? E no outro dia a mesma pegada, tá? Isso, assim, foi bem sacrificante. Posso dizer que, assim, o período que eu tive de faculdade, eu não tive final de semana, porque, assim, eu me dediquei 100% mesmo da minha vida, porque, assim, eu não tinha muita base por mais que eu tinha feito, eu fiz supletivo você pula várias fases, né? Então, assim, você passa, eu tive muita dificuldade no início da faculdade, para conseguir entrar no ritmo. Porque o supletivo ele entra em vários atalhos, né? Você vai cortando o caminho. Aí, a faculdade era que entra em cálculos, essas coisas assim. Você tem que ter a base para... Isso. Então, sim, eu tive muita dificuldade porque os primeiros 2 anos, os 2 anos e meio de faculdade de engenharia, é uma imersão de cálculo, né? Para você desenvolver todo o seu potencial de cálculo. E nesse período eu tive bastante dificuldade. Então, assim, eu ficava meus finais de semana todos estudando para conseguir passar. Eu não repeti nem um ano, passei. E foram 5 anos aí nessa luta. Em 2013 eu me formei. 2013 eu me formei. E 2015 veio o próximo desafio meu, né? Eu já consegui me formar, eu já tenho uma base, agora eu vou abrir minha empresa. Até então você trabalhava com aquela empresa na parte de desenho? Isso. Aí eu vou abrir minha empresa agora de projetos. Okay. Que foi uma empresa anterior à Iconesp. 2015. Foi 2015. Em 2015 você já tinha aquela empresa de empreita ou não? Você já estava trabalhando no externo com construção. Tá. Você chegava a fazer algum trabalho conjunto de projetos do José sendo executado pelos... Alguns, mas na verdade eu acho que trabalhava mais com consultoria. Era mais consultoria, eu dava muito mais consultoria para o Luiz em obra do que ele executar projetos. Consultoria ir mesmo na obra ou não? É aquela mentoria de conversa? Era muito conversa, às vezes eu ia também. Era muito raro ir na obra, mas eu ia também. Mas era mais assim, consultoria de a gente sentar, ele às vezes me ligar, a gente conversar sobre esses assuntos. Aí veio minha mãe de novo. Assim, eu vou sair e vou abrir empresa. Minha mãe, não faz isso. Você está lá estabilizado. Você fez o curso, você fez a faculdade para trabalhar com isso. Eu saí de novo, menino aprende. Zona de conforto foi danado. Aí, eu posso dizer que essa foi a fase mais desafiadora da minha vida, tá? Porque eu entendia muito bem, eu sabia projetar, mas eu não sabia fazer gestão de empresa e também eu não tinha muito conhecimento de como eu captar novos clientes. Então, assim, isso... Comercial, né? Questão comercial. Essa questão assim, gerou um impacto muito grande para mim, na minha vida, que aí entrou a minha esposa, né, a Graça Espíndola, que me ajudou, me apoiou muito nisso daí, tá? Porque a gente não conseguia ter faturamento, não conseguia girar, e é ela que me ajudava, né? Ajudava assim com artesanato. Uau! Fazia artesanato, ela varava à noite fazendo artesanato para conseguir
suprir as nossas Sensacional. O necessidades. começo do empreendedorismo, né? O começo de qualquer, não de qualquer, mas a maioria dos empreendimentos é essa. Você cobre a cabeça e descobre o pé, né? E é interessante nessa história, José, que assim, muitos bons profissionais, técnicos, quando decidem abrir uma empresa, essa decisão exige uma competência e uma agenda que às vezes não faz parte do seu dia a dia. Isso. Um evento de network que você tem na sua agenda, semanalmente está participando, uma ação comercial, né? Você elaborar um bom orçamento, apresentar, persuadir o seu cliente a comprar o seu produto ali, né? É uma atividade que às vezes não é no dia a dia. Não é. A faculdade, ela ensina muito bem a técnica de fazer o projeto, pode ter os melhores projetos, mas às vezes essa parte é só vivendo para adquirir essa experiência, né? E eu tomei essa decisão na época da crise, né, da crise econômica, onde parou tudo. Essa decisão foi tomada nessa época, que foi justamente na época que o Luiz tomou E eu a acho decisão que dele. em 2015 tinha uma questão da construção, não foi? Foi 2015? A crise que você está falando que é de parou construção, tudo, né? e Sim. o setor que foi mais afetado foi Foi a a construção civil. Isso. Pois é, essa crise mesmo. E passamos por muitas dificuldades para conseguir, mas assim, por mais que toda essa dificuldade que a gente passou, quando eu falo assim, de determinação, em nenhum momento, eu posso dizer com certeza que em nenhum momento passou na minha cabeça de assim, não, eu vou desistir, vou procurar um emprego. Não, eu tinha aquilo ali tão firme que o tempo que eu gastava ali pensando em achar soluções, eram soluções para conseguir sair daquilo ali e resolver e chegar num resultado. Não de, vou desistir, não dá mais, eu acho que não é para mim. Não, em nenhum momento passou na minha cabeça. Isso daí é sensacional. Isso é sensacional porque eu falo o tempo todo, cara. Para de pensar no problema, porque se você pensa no problema, você só vai ter problema. Passe a pensar na solução, porque a partir do momento que você para de pensar no problema e pensa na solução, ora bolas, você só vai ter solução. Eu falei pra Mayara, eu tava conversando hoje com o Guilherme, falei pra Mayara assim, nossa, Mayara, minha esposa, falei, puta merda, amor, eu preciso comprar sapato, preciso comprar tênis pra corrida e preciso comprar tênis pra sair. Que problema. Eu parei e pensei, falei assim, não, graças a Deus eu tenho um trabalho para usar o sapato, eu tenho disposição para fazer uma corrida e eu tenho alguns eventos para eu sair e usar um tênis de sair. Pô, então não tem problema nenhum. O problema era se eu não tivesse disposição e trabalho para conseguir algum tipo de dinheiro, algum tipo de recurso para comprar esse sapato, esse tenaiado tudo aí. Porque a gente tem que passar a pensar na solução e não no problema. Isso. Top. Bom, aí a gente fiquei aí com essa empresa. Depois a gente conseguiu conseguir clientes. Aí a gente conseguiu estabilizar aí no mercado. Mas né? era só você? Não, eu tinha um sócio, tá? Que um sócio, nós tínhamos pensamentos um pouco divergentes, né? Que isso nos levou, esse é um dos motivos que me levou a encerrar a sociedade. A encerrar a sociedade e que motivou eu trazer o Luiz aí para a gente montar fazer a nossa parceria. Tá? Então, e aí, em 2019, nós, depois de muita insistência, né? De muitas reuniões, de cafés. ali no Graal, né? Clube Desenhando a marca. Como que eles iam fazer, pensando na marca, como que... Quais são os contratos que já tinha dentro de casa? O Luiz já tinha de contrato, o que eu tinha de contrato, como que a gente ia fazer, onde a gente ia montar, local para alugar, para a gente poder montar a empresa. Aí isso tudo foi Mas discutido. Você já tinha uma fonte com a sua empresa. Sim. Uma fonte de renda. Sim. Você já tinha uma fonte com a sua empresa. Então foi realmente, quando eu disse dividir para multiplicar, eu não sabia que vocês... Eu falei dividir para multiplicar porque... A gente imagina alguma coisa assim, mas eu não tinha essa informação, esses dados. Sim, então foi justamente isso. Sim, exatamente isso. Isso mesmo. Aí em 2019, né, em julho de 2019, nós
foi dia 24, né? 24. 24 de julho, nós abrimos o CNPJ. Abrimos mas não alugamos o espaço ainda. Tá? Nesse período, nós abrimos o CNPJ. Nesse período, até março, que nós começamos a operar assim, efetivamente, né? E fomos trabalhando... Quase 9 meses ali, com o CNPJ já aberto. Já aberto e... Mas sem operar. Operando, nós mas sem operávamos, local. mas assim, eu ainda estava na outra empresa, o Luiz ainda estava na Santa Casa. Ah. Tá? Então a gente tinha essa... E quando chegou... Período aí, né? Um vacaço legis aí. Aí quando em março, nós encontramos o espaço, né? Aí em Lorena, e montamos, o Luiz saiu, a gente começou e decolou. Eu tenho uma pergunta. Esse início de empresa, ele traz bastante sonho, né? De como a empresa vai ser no futuro, tudo. E uma das coisas que eu gosto de ouvir bastante é a definição do nome. Eu ia perguntar também o porquê do nome. Puxa, é a primeira pergunta que eu tinha também, Fábio. É assim, esse é o conceito, porque quando a gente está tendo um projeto, pelo menos acontece comigo muito isso, né? Define um projeto, você pensa bastante no nome, né? Com carinho, que retrate aquilo ali, né? E é um nome bom, Econesp. Então, o nome forte. Eu achei muito forte quando você fala o nome, né? Parece que é alguma coisa assim, pelo menos soa pra mim alguma coisa de estado, né? Tipo, estado por conta do de São Paulo, alguma isso. coisa assim. Eu até fiquei pensando aqui, antes de eu fazer a pergunta, veio muito oportuna. A gente tá em sinergia mesmo, Fábio. Sempre, né, meu amigo? Tá vendo? Por que você sumiu, então? Tem convite pra voltar aqui. Vida, rapaz. Por que, Econesp? Bom, Econesp é uma abreviação de Engenharia, Construção, Espíndola. Faz todo sentido. O E é de Engenharia, o Com é de Construção e o ESP é de Espíndola. Sim. Porque nós queríamos alguma coisa que trouxesse o nosso nome, o nosso sobrenome. Sim. Tá? Então, Nossa, ficou incrível. Pensando, chegamos em várias opções, né? Sim. E chegamos aí nessa... Nas reuniões do grau. E olha que a gente tem aí a construção mesmo, né? Sim, a engenharia. a construção vindo aqui, aqui, né? Sim. Engenharia vindo do lado do Luiz. Sim. E aí vem a força da família, né? Da origem de vocês. Faz mais sentido agora, inclusive, o vídeo. Sim. E assim, nós gostamos do nome, porque assim, ele trouxe um aspecto também, além o SP final e dá um ar aí de alguma coisa de estado, sei lá, de São Paulo. Sim. Ele dá um ar de ecologia, de sustentabilidade, né? Sim, perfeito. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, eu gostaria de disponibilizar em primeira mão aqui para o pessoal esse vídeo que eu tô falando desde o começo do episódio. Eu acho justo. O que você acha, Fábio? Eu acho justo também. Então, posso colocar o vídeo aqui pro pessoal? Sim, não vai ter link, pessoal. Vou colocar o vídeo agora para vocês assistirem e vocês vão entender o que eu tô falando. Em meio aos campos, surge a história de uma família inspiradora. Aqui vive um homem resiliente e amoroso. Esse é seu Antônio, pai de Luiz e José, que aos seus 84 anos ainda vê no seu trabalho a melhor forma de honrar a vida. E esse exemplo atravessa gerações, reafirmando os valores da família: dedicação, honestidade e respeito. Dedicação, honestidade e respeito são essenciais. Hoje, o lema da Econesp é o mesmo do seu Espíndola, quando ele caminha pela roça e pensa no futuro de seus filhos. A Econesp, ela nasceu aí de um sonho de dois irmãos. A gente veio aí de uma vida mais complicada, uma vida assim mais difícil, né? A gente veio lutando ali, a gente via assim, a gente queria fazer uma diferença no mundo, né? Queríamos
não ser só aquilo que nós tínhamos lá, assim, queríamos mais, queríamos deixar um legado pro mundo, né? Assim, fazer realmente a diferença. Então a gente percebeu, né, a necessidade aí de fazer uma fusão e onde deu tudo muito certo. A Econesp, ela é um reflexo de toda essa divisão, essa participação da família. Então, quando a gente criou, assim, a gente viu a necessidade deles estarem participando também, né? Fazer com que a família também faça parte do nosso crescimento, do nosso sucesso. Aqui, o que é muito interessante que eu vejo, que é importante também no desenvolvimento profissional, é que, além das atribuições individuais dos colaboradores, a diretoria fomenta uma visão gerencial, uma visão de diretoria, uma visão estratégica de tomar as decisões. Isso é muito legal porque o colaborador consegue ver qual que é a visão de uma diretoria sobre as questões rotineiras que ele tem, né? Então, quando a diretoria participa das obras, participa dos projetos, traz essa experiência, traz as visões, e a gente troca as dificuldades, troca as oportunidades, né? É uma excelente oportunidade de entender qual que é a visão estratégica de uma diretoria, né? A Econesp hoje é uma empresa que ela atua praticamente em 2 segmentos no mercado. Um segmento na área de projetos, onde ela desenvolve toda a engenharia, as soluções para os clientes, né? E uma outra atividade, um outro ramo que seria realmente a execução. Tá? Não necessariamente a gente executa os projetos que a gente desenvolve. A gente é forte na parte de obra pública, na parte de licitações. Com nossa evolução, né, com a evolução da empresa, a gente foi observando o nicho do mercado fotovoltaico que está em alta e que nós temos expertise, temos experiências em instalações, e isto nos fez migrar aí para esse ramo também. Tá? Então hoje a Econesp ela já está atuando em desenvolvimento de projetos fotovoltaicos e também em execução não só de residencial, mas de usinas fotovoltaicas também de médio e grande porte. Na verdade, nós da Econesp queremos ser parceiro na construção de histórias e dessa maneira deixamos nosso legado. Viu? Roça, Econesp, engenharia, construção e Espíndolas. Que sensacional, cara. Que sensacional. Clareou, fez todo sentido para mim. Sim. Mas aí, eu vi uma questão de rebranding lá, de mudança de cor, de mudança até de logo, né? A gente já viu que a Econesp, ela nasceu da junção de 2 conhecimentos, né? Para alcançar ou para buscar algo melhor. Mas por que passar por um rebranding? Se estava tudo bem, por quê? Quando nós criamos a logomarca, quando nós criamos todo essa apresentação, ela foi criada por nós, sem nenhuma técnica, sem nenhum ponto aonde nós criamos que a marca ela representasse. Não pensamos, né, na representação da marca, no impacto. Entendi. Vocês quem desenharam a primeira logo, nós é isso? Que desenhamos. A simbologia da marca ali ficou mais do nome, então. Isso. Aí, inclusive as cores, ou não? Inclusive as cores. Tá? Entendi. Por que nós resolvemos fazer esse rebranding? Porque nós trabalhamos, assim, nós temos a
cultura nossa, ela tem que ser bem vivida dentro da empresa, né? Assim, o propósito nosso aí tem que estar bem claro, né? E a empresa ela tem que realmente seguir esse propósito, porque para dar certo, né? Para a gente conseguir realmente chegar, atingir os nossos objetivos, e que se a gente não trabalha com, se o time todo nosso ele não está vivendo a cultura da empresa, ele está vivendo a cultura dele dentro da empresa. Tá? Então, com isso, não tem a sinergia e não tem, a gente não vê a evolução. Nós pensamos assim, nós precisamos modelar deixar claro para o mundo, né, tanto para colaboradores, quanto para clientes, quanto para amigos, seja para todos, o que é a identidade mesmo da Econesp. Então, nós contratamos um profissional para realmente fazer todo esse estudo, para exteriorizar o que vocês vivem hoje dentro da Econesp. Exteriorizar isso e fazer com que a marca em si também ela fosse uma coisa mais moderna, um pouco mais, algo que gerasse um pouco mais de impacto, né? Porque a gente via ela assim, não sei, a gente não sabe como que a sociedade enxergava a marca, mas para a gente ela não gerava esse impacto que a gente queria que ela gerasse no mercado. Então, teve um certo desequilíbrio assim, a empresa cresceu demais em termos de resultado e a marca ficou um pouquinho para trás e vocês tinham alguma coisa assim? É bem isso, tá? A empresa, ela nesses 4 anos, a empresa cresceu, não vou dizer 4 anos, nos primeiros 2 anos foi aquela coisa de adaptação, de um crescimento mais lento. Sim, até porque no primeiro ano, praticamente, vocês tinham os negócios paralelos também. Sim. Do segundo ano para frente, a empresa ela deu um salto. Ela cresceu 564% foi de crescimento da empresa nesse período de 2 anos. Entendi. Tá? E a gente precisava... a marca precisava acompanhar isso. Perfeito. Né? Comunicar esse crescimento, né? Agora eu tô curioso, eu vou colocar também o vídeo aqui do Rebrand, posso? Claro. Vou colocar aqui na sequência, então, para vocês. A gente consegue enxergar assistindo esse vídeo. Isso daí, a profissional ela foi muito feliz, porque realmente a gente consegue enxergar até nos traços, nos cortes dos nomes. E olha que mensagem mensagem incrível que eles colocaram aqui no meio da sua fala. José, você falou um negócio doido. Ele falou assim: se o colaborador não vivesse a cultura da empresa, ele viveria a cultura própria. Olha que importante que é isso, Fábio. Trazer isso para os negócios. Sim, é o momento de você fazer uma gestão da cultura, né? Você pegar todo mundo e aproveitar da competência coletiva e a cultura sustentar. E a marca, ela vem como um simbolismo da cultura também, né? Isso é a importância. Tem os rituais, né? São as reuniões que vocês fazem, e como que vocês se organizam. E a marca, por si só, ela é um símbolo da cultura. Assim, quando você aplica no uniforme, aplica no carro, aplica na frota, tudo, e ela vai ter que simbolizar esse novo momento. Isso, é a representação, eu digo assim, que é a representação gráfica
da nossa cultura, do que nós vivemos. Sim, é isso que a gente queria que a marca trouxesse. Que bacana. E nesse conceito todo, o Luiz vem com administração na formação, Isso. Então, já assim, paralelo à engenharia. Quando você fez a administração? Não entendi? Quando que você fez a Na administração? verdade, eu terminei há pouco tempo. Recente. Ah, entendi. Mas você entrou, na verdade você não entrou. A gente te apresenta aqui como administrador, mas você entrou como o cara que sabia fazer, né? Isso. A bagaça toda. Isso, porque assim, como eu vivi, né, tenho essa vivência em obra, né, de todo esse período, né, eu fico contente, né, de poder falar, de poder tomar algumas decisões e às vezes até dar alguns conselhos e orientações para engenheiro. Porque eu fico contente, porque a gente vive na prática, tá? Assim, e lá no escritório também, nós temos, né, graças a Deus, um time muito técnico, muito bom. Então, assim, eu fico muito contente com isso. Realmente, eu tenho toda essa experiência, tá? Tenho os clientes aí de longas datas que nos contratam porque realmente eu fiz a diferença na vida deles e quero continuar fazendo essa diferença. Então, assim, mas hoje eu confesso para você que dentro da organização eu sou mais atuante, sou mais de campo, né? Do que administração propriamente dito. Entendi. E para eu entender agora, eu já entendi de onde surgiu a Econesp. Eu consegui enxergar toda aqui a cultura sendo transformada, porque quando eu assisti o vídeo, eu vi uma coisa. Agora eu consegui chegar no que faltava. Mas a Econesp atende, ela constrói, ela faz o quê? Ela atende quem? Ela constrói o quê? O que é a Econesp agora, falando da empresa propriamente dita? Sim. Bom, a Econesp, na verdade, nós temos uma estrutura, tá? Que criamos, nós desenvolvemos projetos, tá? Esse projeto, muitas das vezes não, esse projeto, ele são construídos, né? Também as obras são nossas, mas também a gente desenvolve projeto para outros executários. Então, Entendi. A gente tem dois nichos aí, tá? E também, recentemente não, já não é tão recente. Nós trabalhamos agora com a questão da energia solar, da usina solar, tá? Estamos muito felizes, né, no que nós estamos apostando. Recentemente nós fomos avaliados, a gente presta serviço por um grupo muito forte, tá? Onde eles fazem grandes usinas aqui no Brasil. E assim, nós fomos classificados como a EPCista, a empresa número 1 deles. Então, assim, isso para nós é de muito orgulho, sabe? Isso faz voltar lá atrás, aonde nós estávamos, trabalhando lá na fazenda, com pouco recurso, e chegar dentro de um grupo forte desse e ser classificado como EPCista número 1, isso para nós não tem preço, cara. Isso aí é surreal. No ano passado, nós já fomos também classificados como a projetista número 1, né? E esse ano como a EPCista, a empresa que executa, que entrega para eles as usinas. Então, assim, é gratificante. Mas deixa eu entender. Eu, como particular, eu consigo contratar a Econesp ou não? Vocês têm um porte, obra pequena, residencial, comercial, porte grande, pequeno? Como é que funciona isso? Ou não? Atende todo mundo? Na verdade, nós temos a parte de construção, nós temos vários nichos, tá? O nicho mais forte hoje nosso realmente é o fotovoltaico, que é a construção de usinas. Porém, a gente tem um nicho de construção também. Nós também somos especialistas em obras hospitalares, tá? Que é uma obra um pouco diferenciada de obras comuns. Olha, porque vocês pegaram a expertise, a vida. Nós vivemos aí durante vários anos. Forte. Sim. Tem um conceito ali. Eu presto uma consultoria, venho da área de hotelaria. E sempre dá operação de hotel. E tem uma expertise de operação que, às vezes, a engenharia e a arquitetura, por não ser especialista em alguma área, falta um pouquinho, né? Porque a gente consegue ver a operação funcionando, né? E eu ouvi falar de uma arquitetura operacional, né? Que é justamente esse olhar de quem já vivenciou na prática acontecendo ali
dando seus pitacos, falando, ó, essa porta aqui é melhor fazer para cá, tal. E eu cheguei a prestar algumas consultorias nesse sentido, né? Eu imagino vocês vivenciando dentro de um hospital, fazendo hoje uma obra de um Porque quando hospitalar, vocês né? trabalhavam na Santa Casa, a Santa Casa já operava, né? Já Sim, estava sim. em funcionamento. Sim, sim. Então vocês construíam com o trem funcionando. Esse É arrumar o motor do carro com o carro andando. Renato, e tem situações até quando você começa a pensar na manutenção do prédio antes dele ser construído. Sim. Essa é uma diferença que eu legal. vejo de quem tem esse conhecimento, né, da prática no dia a dia e depois tem a possibilidade de desenhar. Mas vocês têm contrato público também? Também temos. Hoje, atualmente, nós estamos com três contratos, né? 3 contratos. 3 contratos públicos, hospital, tá? Coincidentemente são obras de hospital, que esses 3 Entendi. contratos que estão ativos, mas também participam de outras obras também para escolas, obras públicas em geral, a gente... Licitação? Licitação. Permite. Entendi. Isso. Mas eu, como particular, se eu quiser construir um hospital também, eu posso contratar. Com certeza. Sim. Não só hospital, como residência. Residência também. Residência também, tá? Isso também a gente... deixa o Luiz falar aí, porque é mais a área dele aí. Não, assim, é lógico que a gente prefere fazer aquilo que nos dá mais retorno, mas, cara, se o cara chegar em mim e ter uma casinha humilde para fazer, simplesinha, cara, é com muito prazer. Nós vamos entregar o máximo, nós vamos fazer a diferença na vida dessa pessoa. Entendi. Com a mesma técnica e o mesmo conhecimento, o mesmo atendimento do que se fosse uma obra gigantesca. Quando a gente vai para uma visita, tá? Para a primeira visita, essa semana eu tive, nem falei para você, mas tem uma cliente que já vai virar cliente, né? Enfim, uma pessoa que indicou a gente, né? E eu fui fazer essa visita. E como é gostoso ouvir, no primeiro dia que eu tive contato com esse casal, e ele falou assim, cara, você me deixa tranquilo. Porque, assim, realmente, uma obra, ela é uma... Quando você fala em obra, principalmente para a mulher, você imagina aquela poeira, aquela bagunça. A gente realmente quer entregar uma obra tranquila. Então, assim, eu fui falando as fases, como que a gente podia fazer na casa... E sim, eles ficaram muito contentes. Legal. Tá? Então, assim, eu acho que isso aí faz a diferença. Tá? Não é simplesmente chegar lá com uma trena, verificar, medir, isso aqui, não. Sim. Dar a ideia. O que eu posso fazer de melhor que o outro não fez? Não sei que eu não quero aproveitar que o outro foi infeliz e não tem enxergado. Não, mas a gente tem que entregar o melhor. A gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Então, assim, estou contente com como eles... o feedback, né, do primeiro contato, da primeira visita, e assim, eu tenho certeza que vai virar cliente. Eu nem conversei com você a respeito. Viu, Bob? Você estava querendo construir um hospital aqui, ó, já tem... Vamos lá. Mas esse conceito é o que a gente traz na gestão de pessoas, que é a intenção, né? A intenção a gente não consegue esconder. Então, quando a pessoa vai para atender o outro na intenção de servir e tá ali por inteiro, a outra pessoa, ela percebe a sua boa intenção e ela fala, independente se vai fechar o negócio ou não, mas eu vou te entregar valor já no tirar o orçamento aqui, já vou ensinar como fazer uma obra, né? Eu falei isso, acho que no último podcast, mas eu vou tornar a falar porque é uma coisa muito valiosa. Dale Carnegie, ele fala naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que você pode esquecer o que você falou, que você esquece muitas vezes o que as pessoas falaram para você, mas uma coisa que você nunca vai esquecer é o sentimento que você teve por conta de uma situação que você viveu com aquela pessoa. Então, assim, eu vou esquecer o que você me disse, mas eu não vou me esquecer como eu me senti quando você disse. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu posso até esquecer o orçamento, o valor, se eu fechei ou não fechei, se eu construí aquela casa ou não construí, mas o sentimento que eu senti quando o Luiz esteve lá e me mostrou a casa, poxa vida, aquilo lá foi incrível. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. E, assim, eu acho que é fundamental, né? A gente tem que fazer a diferença. Às vezes, quando eu vou fazer alguma visita e eu deparo com algumas situações, você pega aquele cliente que resolveu contratar um pedreiro, não desfazendo do pedreiro, que eu fui pedreiro, eu faço, não tenho pedreiro, né?
né? E aí o que acontece? Eu não quero deixar aquela pessoa mais aborrecida, falando, nossa, por que o cara usou aquele material? Por que ele, sabe? Então, nosso objetivo é dar soluções para aquele negócio, sem que ela fique mais aborrecida sabendo que realmente a parede dela está caindo. Então, são situações que a gente precisa, mais do que nunca, em primeiro lugar, cuidar de pessoas. A gente vai lá, realmente, levar o nosso... Que é lógico, a gente quer, sem dúvida, trazer contrato para dentro de casa. Mas não adianta, tem que ser um contrato sadio. Tem que estar bom para os dois. Não adianta simplesmente eu fazer algo que vai ficar bom só para mim. Que vai ser o último. Não vou fazer mais para ela. Não, então a gente precisa realmente ter esses clientes de 2 décadas. Aquela frase, nunca foi sobre business, sempre foi sobre pessoas. Sobre pessoas, né? O que me chamou a atenção na empresa de vocês no vídeo foi a competência intelectual. Quando vocês começam a mostrar ali o escritório, a quantidade de pessoas no escritório projetando. Eu tenho uma trajetória também numa empresa, uma gestora de projeto, né? Então, a gente tinha isso, né? Vários profissionais em escritório, porque quando você fala de engenharia, é normal você ver empresas de engenharia com 200 colaboradores, 300 colaboradores, dependendo do período, né? Às vezes uma obra grande. Sazonal, né? Sazonal, tem muito disso. Mas quando você vê uma empresa jovem, ali, com uma competência técnica de escritório, que é a inteligência do negócio acontecendo, chama atenção. Você fala, nossa, aqui tem algo diferenciado. A gente não sabe o que ainda, mas você sabe que tem algo ali. E quando vocês começam a falar que hoje talvez o carro-chefe da empresa é energia solar, já vem da formação aqui do José, da energia elétrica, vocês vão para a engenharia civil e volta com um diferencial na energia solar agora, né? Como um carro-chefe de vocês, né? Sim. Eu estou muito satisfeito. E eu volto para mim, o maior insight aqui, apesar de todos que a gente teve, para mim o maior insight é o seguinte, Fábio. Se a sua empresa não tem uma cultura formada, ela terá a soma de várias culturas dispersas. Olha que doido. Isso é... Bem, é muito forte. Eu gostaria de deixar um momento aqui para vocês agora, para que vocês deixem, né? Imagina que vocês agora têm um canal aberto, ou imagina que se vocês tivessem agora um canal aberto para todo mundo, e essa mensagem poderia ser transcrita ou traduzida em todas as línguas, e seria exposta em todos os doors de todas as esquinas do mundo e transmitida em todas as redes sociais. O que vocês falariam agora para as pessoas? Bom, em primeiro lugar, eu acho não, com toda certeza, que as pessoas não desistem dos seus sonhos. Que as pessoas tenham certeza que o dia de amanhã será com certeza melhor do que de hoje, que amanhã você tem mais experiência. Então, sim, minha mensagem é que lute, continua caminhando com força, responsabilidade, com Deus na frente, que com certeza você vai conquistar seus espaços, como nós estamos conquistando. Essa é a minha mensagem. Sensacional. Legal. Bom, eu deixo aqui a mensagem, como eu disse lá no início, acho que determinação, isso te faz, te leva para um lugar onde você nem imagina que você vai chegar, tá? Como eu tinha um objetivo, mas eu não sabia exatamente onde eu ia chegar. Eu tinha certeza que eu ia chegar em algum lugar, tá? Porque por determinação. Então, ser determinado, tá? Isso faz total diferença naquilo que você quer conquistar, tá? E também quero deixar aqui aberto que nós estamos, a Econesp está à disposição aí para quantos quiserem ir conversar com a gente, trocar experiências,
ser cliente, ser parceiro. Estamos aí abertos para negócios também. Sensacional. Fábio, Que mensagem. uma análise técnica de tudo que você viveu aqui. Cara, Um resumo, me eu conta. resumo esse momento aqui com vocês como uma inspiração, né? Desde o evento do Change ali, a gente começa a admirar a empresa e começa a se inspirar na história de vocês, né? É lógico que tem um resultado ali exponencial que vocês tiveram. Uma empresa, dificilmente ela consegue um crescimento de 564% em tão pouco tempo. Então, por isso só já tem algo especial acontecendo, e essa junção mesmo de vocês, aí essa seriedade no trabalho, né? E tendo essa determinação para crescimento. E assim, tem fã. A Econesp já tem fãs aí. Eu digo por mim, digo porque eu ouvi de algumas pessoas também que não conheciam a empresa, mas conheciam vocês, né? Pessoas conheciam a família, conhecia o Sr. Antônio, conhecia vocês. Então mostra o quanto que isso hoje, essa bandeira da Econesp, ela tem por trás essa essência, e quando tem essência tem caráter, e aí a competência ela é a cerejinha do bolo, né? Para fazer as coisas acontecerem. Obrigado pela aula de hoje, né? A gente sempre comenta, né, Renato? Todo o podcast aqui é a mentoria que a gente precisa. A gente, às vezes, numa trajetória está começando, está em momentos diferentes, mas é fantástico ouvir um pouquinho de vocês aí, do sucesso. Um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço você, Renato, pela oportunidade, né? Acho que em pouco tempo nós nos conhecemos, mas eu vi, né, o quanto você é uma pessoa dedicada também, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo evento, tá? Que eu acho que com certeza foi sensacional, e graças a você pela organização, muitíssimo obrigado, e estamos juntos. Nossa. Obrigado também por esse momento aqui, de estarmos aqui compartilhando tudo isso. Para a gente também é muito bom, muito gratificante estar aqui com vocês aí. Obrigado demais. Eu quem agradeço mesmo, não só as palavras, mas a disponibilidade de vir aqui e contar. Eu sei que é gostoso, né? Eu, por exemplo, eu sou um entusiasta sobre mim mesmo, como disse o Francisco Sanini aqui no podcast. Eu só tenho uma certeza na vida, e não é a morte, é a vida. E que eu vou ter que viver a vida comigo mesmo até o fim. Então, ora bola, se eu não for um entusiasta de mim, quem o será? Eu fico muito feliz com esse podcast aqui, por vários insights. Para mim, internamente, eu acho que todo mundo que assiste um episódio de podcast tira uma interpretação que cabe para aquele momento. Então, por esse motivo que a gente precisa ou assistir uma reportagem mais de uma vez, ou ler um livro mais de uma vez, porque a cada dificuldade que você estiver vivendo, ou a cada momento, não só dificultoso, mas a cada momento mesmo da vida que você estiver vivendo, você vai ter uma interpretação, uma mensagem diferente. E para mim, nesse momento aqui, tudo que foi dito teve muito valia, mas eu foco ainda na cultura, porque eu acho que essa questão de, se você não tiver uma cultura definida, você vai ter várias culturas definidas dentro da empresa, e isso não faz com que a gente alcance os números que vocês alcançaram. Eu acho que isso para mim, é o principal, e eu realmente agradeço a presença de vocês aqui. E Fábio, você também, muito obrigado. Volte sempre. Pode me convidar, né? Sua, irmão. Você faz Estarei toda a diferença sempre aqui. Obrigado mesmo, cara. Obrigado. E para você que ficou aqui, cara pálida, até o final e não se inscreveu, saiba que dica nenhuma vai resolver a sua vida. Então se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo e, por favor, deixe os seus comentários aqui, porque é assim, a partir do comentário que você faz aqui, que eu consigo ser cada vez mais assertivo com esses conteúdos, tá bom? E, bem, pessoal, pela preferência e pela paciência, eu os agradeço. E até a próxima. Tchau, tchau.